Capítulo 18. O papel da Igreja na sociedade. Desde as civilizações mais antigas e isoladas, muito antes de Cristo, ou de qualquer profeta conhecido, o ser humano tem a necessidade de acreditar em alguma coisa. A falta de explicação lógica sobre o desconhecido leva o homem a criar divindades e a buscar respostas. A Igreja teve papel importantíssimo em nosso passado. Detinham a informação, conhecimento e poder. Infelizmente, ela impôs o seu poder de maneira opressora e sofremos, até hoje, as consequências. A adoração de reis, profetas e patriarcas foi uma necessidade do homem em buscar guias. A ciência é uma longa jornada em busca da verdade. As religiões, igrejas guias que são um atalho para fingir que as verdades já foram encontradas. A religião e as regras divinas foram criadas por homens, em um período de completa ignorância. Porém, eles precisavam de respostas. Em uma viagem que fiz a Guatemala, por exemplo, aprendi que os maias acreditavam que a terra ficava sobre duas tartarugas gigantes, e, quando estas se moviam, a terra vibrava. Esta era a explicação que eles tinham para os terremotos. A Igreja prega amor-ódio. Deus é a imagem do amor. Esperem. A única coisa que temos de fazer é rastejar perante Ele, ralar os joelhos e nos humilharmos diariamente, porque Ele é o Senhor, zeloso, pune gerações aos que lhe desprezam. Seria isso demonstração de amor divino? Quando comentamos sobre a história da Igreja e seu comportamento como instituição social, sempre fica a pergunta: teria o homem aprendido a se comportar sem a opressão da Igreja? Assim como um filho às vezes precisa da palmada para não voltar a cometer os mesmos erros, estaria o homem andando na linha sem a palmada da Igreja? Hoje aprendemos que sim, podemos educar uma criança sem a palmatória. Bater em crianças para educá-las virou algo ultrapassado. Reflita, pensando no mesmo princípio, talvez seus filhos não precisem mais serem agredidos pela Igreja, assim como foram nossos antepassados. Talvez eles possam viver livres do pesado fardo do pecado e, consequentemente, do inferno. Esses dogmas, passados por gerações, estão enraizados em nossa sociedade, o que implica a submissão. Já nascemos com o sentimento de medo de tudo e de todos. Apesar de tudo, tenho plena convicção de que nossas culturas e tradições não seriam as mesmas sem a Igreja. Essa instituição teve papel importantíssimo em nosso passado, porém, conduziu e orientou a sociedade, ao passar dos séculos, de uma forma completamente opressora. Lembrando a todos os judeus que, em 1496, tiveram a opção de conversão ao cristianismo ou à morte. Mesmo eu sendo contra os métodos religiosos de controle de massa, ela tem um papel importante para a formação cultural e social de um grupo. Passei um tempo em Portugal e vivenciei isso. Os eventos e festivais religiosos unem as pessoas. São reuniões e celebrações importantes e necessárias em uma comunidade. Estive em um festival de Santo Antônio, no vilarejo de Girabolhos, onde distribuíram sardinha assada, pão e vinho. Agora, como continuar com essas festividades e reuniões sem a presença da Igreja? A sardinha, o vinho e o pão foram doações da comunidade para Santo Antônio. Será que as pessoas estão preparadas para doar e serem boas sem receber algo em troca? Sem receber a graça de um santo? Estarão prontas para doarem para pessoas e não para divindades? Infelizmente, ainda não. A religião está morrendo. Algumas vertentes desesperadas estão buscando explicações mais plausíveis, mas as novas gerações, inevitavelmente, serão menos religiosas. A questão mais importante aqui é: o que substituirá a Igreja? O homem precisa acreditar em algo. É assim desde os primórdios da espécie humana. Voltaire dizia: se não existisse Deus, então seria necessário inventá-lo. Mas que tal voltarmos no tempo e celebrarmos o sol, responsável pela vida, as colheitas, a passagem das estações, os equinócios, ao invés de celebrar santos e profetas? Seria uma reconexão com o planeta. Do nascimento, à morte e após esta, rituais marcam os diferentes estágios da vida humana. Por meio de rezas, meditação, cantos, música e dança, as pessoas tentam alcançar o que é sagrado. A religião, às vezes, restabelece a ordem social e em outras causa revoluções, guerra e morte. A religião também pode inspirar pessoas a ter uma vida melhor.
para que estas recebam a benção na vida e que estejam preparadas para o pós-morte. Então, como o homem lidará com a sua evolução intelectual e, consequentemente, com a falta do Deus pregado pela igreja? Como o homem se comportará sem religião? Com certeza será uma época de tensão mundial, pois não sabemos se o homem estará preparado para ser bom, sem uma punição divina. Algumas pessoas defendem que não existe uma realidade absoluta e sim várias realidades paralelas. Eu chamo isso de um relativismo inconsequente. A realidade absoluta existe, está lá, mas, ainda, não chegamos até ela. Nesse processo da busca pela verdade, vamos criando as nossas realidades, de acordo com o que nos rodeia, mas não necessariamente são as realidades absolutas. Considero uma realidade pontual. Sem a ciência, talvez, a religião foi o que mais se aproximou em tentar explicar alguns fenômenos, mesmo de forma esdrúxula. Porém, o bloqueio que esta criou a tudo que era contrário às suas ideias, acabou gerando conflitos e guerras. O assunto religião, ainda, é um tópico proibido em muitas rodas de amigos. Eu, por exemplo, sou considerado um cara legal, mas um chato, que sempre quer falar sobre religião. Falar e discutir asperamente sobre futebol, política ou qual a melhor cerveja, sem problema. Mas quando o assunto é religião, temos um chato. Por que um chato? Por deixá-lo sem argumentos, por expor suas ideias ao ridículo, por trazer crítica a assuntos que não possuem provas, ou, principalmente, por fazê-los se sentirem envergonhados por acreditarem em doutrinas sem nenhum nexo e que desafiam a inteligência humana. Talvez, por essa vergonha em acreditar em absurdos, muitos falam hoje, eu sou católico, mas não praticante. Ou seja, sou suficientemente esclarecido para não fazer papel de ignorante, mas, perante Deus, me afirmo como religioso, pois vá que ele exista. Aliás, constatei uma coisa muito intrigante nesse meu período de estudos. Muitas pessoas se sentem realmente envergonhadas de assumirem suas crenças, apesar de não falarem, mas se dizem apenas não praticantes, com medo de irem para o inferno ou serem punidas por um ser superior, que está à espreita de uma derrapata sua, para lhe enviar ao inferno, mas perante a sociedade, se colocam como intelectuais. Isso é como a aposta de Blaise Pascal, um raciocínio falacioso que tenta mostrar que é melhor crer em Deus do que não crer. Sua afirmação pode ser colocada da seguinte forma: 1. Deus existe, o crente herdará o paraíso, o descrente irá para o inferno. 2. Deus não existe, tanto o crente quanto o descrente não acontecerá nada. Conclusão: melhor acreditar em Deus. A crença obrigatória em um Deus punitivo nada tem de divino. Eu teria muito mais amigos se eu fingisse não ser ateu e respeitasse as religiões e suas práticas de extorsão e charlatanismo, mas prefiro ter poucos, bons e verdadeiros amigos. Uma das coisas que me espantou quando decidi morar no Zeuá refere-se ao fato de que há igreja de negros e igreja de brancos. A de negros é a Black Church ou African American Church, que são templos protestantes e suas versões batistas e metodistas. Então, um dos papéis da igreja, também, é segregar raça e cor. Falando em americanos, eu estava em um cruzeiro e um senhor do Alabama conversou comigo, falando que ajudava muita gente, que tinha uma construtora e viajava o mundo como missionário ajudando as pessoas. Perguntei-lhe, curiosamente, como o senhor ajuda essas pessoas? Constrói escolas. E ele me respondeu, não. Construímos igrejas. Uma igreja em 24 horas. Infelizmente, construir uma igreja é como construir um chafariz de esperança em uma cidade. Para alguns é a única forma que encontram força para seguir em frente e manter-se na linha. A igreja sempre foi parte de um triângulo para manter um povo unido, sendo as bases do triângulo, escola, igreja e cemitério. Tem dessas três coisas, uma comunidade consegue se manter unida de acordo com os antigos povos. A igreja é, sempre, o prédio mais alto, mais rico e melhor localizado em uma vila. Já passei por praticamente a França inteira de carro, e a cada cidade, por minúscula que seja, uma igreja monumental está lá, imponente, surgindo ao meio de casas decadentes. E é claro que a primeira coisa que se pensa é, de onde veio o dinheiro para isso tudo? Pilastras de mármore, ouro, prata,
esculturas, pinturas e pedras preciosas em meio a aldeias muito simples. Por que esbanjar tanto poder? Para mostrar quem manda. Na mais recente viagem que fiz à França, visitei o famoso Monte Saint-Michel, que representa os três poderes, Deus, monarquia e igreja. Quando coloquei a foto de minha visita nas redes sociais, um amigo me falou: já visitei esse lugar. O anjo Gabriel apareceu para todos aí, inclusive para os agnósticos. Meu amigo, acredito que, por não ter passeio guiado em português, apenas em outras línguas, esse amigo meu não deve ter entendido direito. Porém, já deve ter repassado essa errônea informação adiante. Este é um exemplo clássico do telefone sem fio religioso que tanto falo. Enfim, conta a lenda que o anjo Gabriel apareceu em sonho, para um padre. Por isso, construíram a basílica no Monte Saint-Michel. Os sonhos, em uma época de pouco conhecimento, eram interpretados como mensagens divinas, e ainda são. Quem nunca jogou no bicho depois de sonhar com um número ou um animal? Ou seja, o anjo não apareceu para ninguém, como o meu amigo mencionou. A informação foi interpretada de forma errada. A igreja, inclusive, impõe algumas regras, até sobre o sexo. Você sabe o que é consumação? Não é a taxa de bebida que você paga nas boates. Consumação é o primeiro ato sexual após o casamento. Em algumas tradições ocidentais, o casamento não é considerado um contrato até que não tenha sido consumado. Na Igreja Católica, se uma das duas pessoas se recusarem a fazer sexo após o casamento pode ser anulado pelo Papa. Só é considerado oficial se cônjuges realizarem entre si um ato conjugal para a procriação da prole. Em uma visita que fiz à Croácia, fiquei um mês em Zagreb, a capital do país. Fiz muitos passeios com locais e ficou clara a influência da igreja juntamente ao governo. Com mais de 88% da população católica, o país se ajoelha ao catolicismo, principalmente porque o Vaticano foi a primeira entidade a reconhecer a sua independência. Em 1991, a igreja goza de uma respeitada posição na vida cultural e política do país, a ponto de, em época de eleições, o padre da principal da Catedral de Zagreb indicar a seus fiéis em qual candidato Jesus gostaria que eles votassem. E eles votam. Sendo assim, tendo a indicação de Jesus, o presidente cria vários laços com a igreja, como foi o caso de Franjo Tubman, que assinou vários tratados com o Vaticano, estabelecendo um estrito vínculo entre igreja e Estado. Um dos pontos mais importantes desse acordo foi o ensino obrigatório da religião nas escolas. Lembrando que estamos falando do ensino da religião e não das religiões. Entre os muitos países que a religião tem influência, existe um que é recheado de histórias e possui um personagem carismático. Estamos falando da Polônia e do Papa João Paulo II. Em minha passagem por Krakow, onde o Papa viveu por 40 anos e celebrou sua primeira missa, vi de perto a paixão do povo por esse simpático senhor, que tinha o respeito do mundo todo e foi o centro das decisões políticas nos anos de 1980. Apesar de simpático, João Paulo II sofreu com a guerra, viu os nazistas serem expulsos pelos soviéticos e passou por um período difícil na Polônia comunista, já que os soviéticos eram contra as religiões. Apesar de simpático, João Paulo II não deixava de fazer parte de uma instituição poderosa e dominadora. Ele participou, com grande influência, do documento papal de 1968 que proibia anticoncepcionais sintéticos. Um absurdo. Mas, enfim, de acordo com a fé cristã, o Papa é o sucessor direto do apóstolo Pedro, quem recebeu de Jesus a incumbência de comandar a sua igreja. Há controvérsias. João Paulo II atuou, intensamente, em seu mandato e conseguiu ir se infiltrando aos poucos dentro do regime soviético, colocando Deus na mente das pessoas e minando, pouco a pouco, o comunismo. Contra essa política, o Papa usava de todas as suas armas, desde encontros secretos até espionagem. Uma de suas maiores alianças foi o então candidato à presidência do ZEUA, Ronald Reagan. Apesar de suas diferenças, o Papa chamou Reagan de um instrumento de Deus. O secretário de Segurança Nacional de Reagan, Richard Allen, falou que Reagan e João Paulo II formaram uma das maiores alianças secretas de todos os tempos.
Em toda a Polônia, se aprende muito sobre comunismo, nazismo e a relação direta entre política e religião. Mas em Krakow, especificamente, parece que tudo está aos seus olhos. Na Catedral de Wawel, onde estão restos mortais de importantes figuras da Polônia, assim como inúmeras obras de arte, a atração principal está logo na entrada. Ossos de um dragão local. Antes de a cidade ser fundada, havia uma lenda que o dragão vivia por ali. A tradição conta que mulheres virgens eram oferecidas mensalmente ao dragão para satisfazer seu apetite. Até que, em um belo dia, um herói local encheu uma ovelha com enxofre, alimentou o dragão e este ficou com tanta sede. Bebeu toda a água do rio que passa em frente à catedral e explodiu. A explosão lançou seus ossos pela cidade e um deles está exposto na porta da catedral. Por centenas de anos, acreditava-se, alguns ainda acreditam, que os ossos possuem poderes mágicos. Hoje já se sabe que são ossos de mamute ou baleia, mas, mesmo assim, a tradição é tão forte que ainda continua sendo passada entre gerações, mesmo já se sabendo que a história não passa de uma lenda. Isso nos remete a algumas histórias que conhecemos, não? Quando entrei na igreja, confesso que parecia entrar no castelo do Harry Potter, em Orlando. Achei legal que, na porta da igreja, há objetos de ficção, dando uma prévia do que encontraremos lá dentro. Uma série de super-heróis, lendas, salvadores, que, incrivelmente, fizeram e ainda fazem parte do cotidiano de um povo sedento por uma segunda chance, e que não é capaz de aceitar a morte como um ponto final. Hoje, a igreja ainda é importante, seja ela qual for. O ser humano é um animal que precisa ser ensinado e domado. A porcentagem de pessoas sem estudos é enorme. O conhecimento, ainda, irrestrito a poucos e os que têm acesso a ele, muitas vezes, fecham os olhos por medo da punição divina. Mal sabem eles a oportunidade que têm em suas mãos e estão negando. Eu mesmo tento compartilhar tudo que vi e aprendi por este mundo. Encontro barreiras entre amigos e familiares, como se eu tivesse a intenção de fazer mal a algum deles. Imaginemos, então, um mundo em que não haja um ser superior para lhe punir ou para lhe dar uma esperança em sua vida desgraçada. Seria um caos, pois o ser humano é bruto, precisa de polícia, governo e Deus. Caso contrário, não sabe se comportar sozinho. Temos como exceções alguns países europeus, que com educação e menos religião a taxa de criminalidade diminuiu. Precisaríamos, porém, de muito tempo para chegar a este nível. Ainda não podemos pensar em países como o Brasil sem a religião. A igreja poderia ter passado todo o conhecimento que detinha, de forma muito mais harmônica, mas o homem estaria pronto para evoluir e ser bom com o próximo sem uma punição divina. Às vezes chego a pensar que a igreja foi um mal necessário. Porém, a forma como atuaram foi longe de ser divina. A igreja ainda salva pessoas, tira a gente das drogas, prostituição e do mundo do crime. Possui alguns assassinos famosos e psicopatas se tornando pastores, para provar que tem o poder de regenerar os fiéis. Essa instituição escreve certo por linhas tortas. A antiga senhora feudal, que hoje se ramificou e espalhou-se por tempos, salva pessoas, e, como qualquer outro profissional, cobra por isso. Em uma viagem que fiz para Amsterdão, fiz um tour cultural muito interessante, que contou um pouco da dominação protestante sobre os católicos e como o país possui hoje cerca de 80% da população, que é muito jovem, de ateus. As igrejas em Amsterdã entraram em desuso devido à falta de crentes. Consequentemente, os locais foram sendo adaptados a espaços mais úteis. Viraram museus e, inclusive, uma danceteria. A maioria das igrejas que sobraram tiveram que cobrar entrada para se manterem. Sendo assim, entrar em uma igreja para rezar é algo raro em Amsterdã. Existe uma igreja famosa logo na entrada do bairro Vermelho, lugar conhecido pela prostituição. Essa igreja vive em harmonia com o bairro mais pecador do país. Mas como Amsterdã era uma cidade portuária, que recebia muitos marinheiros que ficavam meses em alto mar e voltavam sedentos por carinho. Com a demanda, surgiu a oferta da prostituição e o surgimento do Distrito Vermelho, que tem este nome, pois as prostitutas colocaram luzes vermelhas nas entradas das casas, que quando acesas, mostravam que as mulheres estavam disponíveis.
A igreja sempre foi contra e era motivo de conflito com a prostituição, até que ela enxergou um nicho e uma oportunidade de negócio. Fez um pacto com as prostitutas, em que as deixaria em paz, porém, após os seus serviços, deveriam orientar os marinheiros a passarem na igreja, que fica na entrada do Distrito Vermelho, para literalmente pagarem pelos seus pecados. Ou seja, os viajantes deixavam dinheiro com as prostitutas e com a igreja. Eram duas faturas. Assim todos ficavam felizes e viviam em harmonia. Marinheiros, prostituição e igreja. Um outro papel da igreja é o de servir como ponte para a caridade. Conheço muita gente que faz caridade por meio da igreja. Ponto para a igreja. Mas espere, quem ajuda é a igreja ou são os fiéis? Infelizmente, muitas pessoas somente conseguem ajudar o próximo por meio da igreja, pois devem mostrar a Deus como estão sendo boas, ajudando a quem precisa. Precisam doar em frente aos olhos de Deus, consciente ou inconscientemente, esperando algo em troca. Ou você acha que o fiel doa o dízimo porque tem dinheiro sobrando? Não, ele quer algo em troca. Esses dias, discutindo com um crente, que me xingava a todo momento, debulhando todo o amor que aprendeu nos cultos que frequenta, comentávamos sobre o assunto doação. Ele falou que eu não tinha ideia do que estava falando, pois, na igreja dele, os fiéis se reuniram para doar cobertores para uma favela. Eu comentei que foi um belo gesto dos fiéis, mas a igreja ajudou em algo? Não ajudou em nada. Não doou um cobertor. Aliás, estes dias eu li uma frase fantástica em um autor, em retorno de tanto, o que deveríamos dar em troca? Esse comentário se refere a tudo que a igreja possui e a tudo que ela poderia fazer para o próximo. Você realmente acha que a igreja faz o suficiente, em relação a tudo que tem? Será que o homem faria caridade se Deus não existisse, ou se não fosse recompensado por isso? O quão boas são estas pessoas que precisam estar na igreja para fazerem papéis filantrópicos? A religião ignora a ciência, faz o homem frear a evolução e limitar sua capacidade intelectual. A igreja é uma mentira. As pessoas acreditam, rezam e se submetem por toda a sua vida a uma ilusão por convenção social dos que a frequentam. O Espírito Santo, por exemplo, foi inventado no século II por um monge católico chamado Tertuliano. Foi ele que introduziu a palavra Trinitas, como complemento da Unitas. Segundo Tertuliano, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus porque uma só é a substância, um só Estado, e um só poder. Não comer carne na Sexta-feira Santa, o jejum, não aceitar mulheres como sacerdotes, o celibato, constituem uma enorme farsa criada por espertalhões à frente do seu tempo, de um mundo sem conhecimento e povoado por ignorantes. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Barack Obama. Na religião, também não. A igreja anda de mãos dadas com o governo, ajuda-o a controlar a massa e divide em riquezas e poder. A igreja é uma forma de auxiliar o governo em manter a ordem. Se a regra terrena não é cumprida, existem as regras divinas como forma de duplo controle. Mas, a partir do momento em que o homem percebe que deve ser bom, que não precisa de regras divinas ou 10 mandamentos, que faz parte de uma sociedade em crescimento e que deve fazer o seu papel de uma forma correta, de que não precisa da igreja para ajudar o próximo, a figura desse Deus da igreja se enfraquece e o homem vai assumindo sua responsabilidade no planeta e toma a maior consciência dele mesmo. Mas, para isso, é preciso conhecimento. Invista em boa educação para você e para os seus filhos, em vez de investir em dízimos. Falando em fazer coisas boas para a humanidade, você já ouviu falar em Svalbard? Esse local, remoto, a 1.300 quilômetros do Polo Norte, é considerado o cofre mundial de sementes. Isso mesmo, sementes de todas as partes do mundo estão guardadas embaixo da terra a temperaturas controladas. O local guarda mais de 10.000 variedades de sementes como arroz, trigo e feijão, que totalizam mais de 1 milhão de sementes, que ficam armazenadas gratuitamente para o usuário final, em caso de alguma catástrofe mundial. Seria como uma versão real da Arca de Noé, criadas por cientistas. O governo norueguês financiou inteiramente a construção do cofre de aproximadamente 45 milhões de kr, os $8 milhões em 2008. Hoje conta com a colaboração de vários países.
Em setembro de 2015, houve a primeira retirada de sementes para repor um banco genético de Alepo, na Síria, que foi parcialmente danificado por conta da guerra civil no país. Isso sim é pensar no próximo e na manutenção do planeta Terra. Isso é real. Podemos julgar nosso progresso pela coragem dos nossos questionamentos, e pela profundidade de nossas respostas, nossa vontade de abraçar o que é verdadeiro, ao invés daquilo que nos faz bem. Carl Sagan. Um dos papéis da igreja de diferentes religiões mundo afora é o de preparar o corpo para cerimônias pós-morte. No caso, os velórios. Que tortura. Assim como outras culturas possuíam cerimônias para se despedirem dos seus entes queridos, preparavam o corpo e alma para a travessa ao além, como os egípcios que mumificavam os corpos dos faraós, acreditando em uma possível reencarnação. As religiões de hoje também possuem seus rituais. Na católica, geralmente a preços exorbitantes, a família escolhe um modelo de caixão, prepara o corpo com terno e gravata e coloca o defunto para ser velado por horas. Um sofrimento sem igual para parentes e amigos, que, ali, ficam se debruçando sobre o corpo pálido e gelado. Finalmente, um padre chega para encaminhar a alma da pessoa ao Senhor. O caixão é fechado e todos acompanham a última pá de cal e o fechamento da tumba. É um filme de terror ao vivo, um sofrimento desnecessário. Rituais pós-morte acontecem em toda a parte do mundo. Alguns corpos são maquiados, outros queimados, mas nada chega perto ao que acompanhei no rio mais sagrado do hinduísmo, chamado Ganges River, na cidade de Varanasi, a mais antiga da Índia. O ritual serve para uma razão intrigante. Segundo os hindus, que aderem a essa prática, a alma das pessoas queimadas, em lugares sagrados, são lançadas diretamente ao paraíso e escapam do processo de renascimento, que poderia ser em uma vaca ou até um grilo. De acordo com o nosso guia, que participou do passeio, em média, 100.000 corpos são despejados ao ano em Varanasi, muitos parcialmente queimados e outros até intactos. Ou seja, para os hindus, assim como para os espíritas, muçulmanos e algumas outras religiões, a terra é um sofrimento. Mas o engraçado é que a maioria não quer morrer. Correto? A terra é uma punição e todos vão a um lugar melhor se foram boas pessoas e cumprirem seu papel com maestria. Mas pergunte quem quer ir para esse lugar melhor amanhã. Quase ninguém, com exceção dos homens bomba, que urgem encontrar lá. Em velório, eu não passo nem perto. O pior é a pressão social e a lamúria dos que ali permanecem. Eu não costumo ir a velório, seja de quem for, sem contar membros de família ou amigos que estão brigados há anos, mas, no velório, aparecem. Para que este teatro? Meus amigos e familiares já sabem que o fato de eu não ir a velórios não é questão de desrespeito ou indiferença, é única e exclusivamente porque quero ter a imagem das pessoas vivas e não a de um cadáver. Quem vai a velórios sabe que aquela imagem do corpo, com algodão no nariz, não sai da sua mente nunca mais. Não é essa a imagem final que quero levar de meus parentes e amigos, agrade ou desagrade a quem for. Ah, mas tem de ir para dar uma força para os entes queridos. Não tem, não. Depois tomamos um drink juntos, dou um grande abraço e fico à disposição para conversarmos sobre a vida. Não compactuo com esta prática. Eu, particularmente, quero ser cremado e dispenso qualquer cerimônia. Quanto menos pessoas me verem morto, melhor. Quero sim, que façam uma festa celebrando a maravilhosa vida que tive, livre e aproveitada em sua plenitude. A igreja criou todos estes rituais, copiando outras culturas. Segue quem quer, eu não quero. As flores têm cheiro de morte, titãs.